Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Estou aqui para fazer mais um vídeo no Bolche News. Saulo Corleone aqui na voz e no vídeo. Fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelo cacheado, com as pontas um pouquinho alaranjadas. Tenho barba, bigode, tô com a camisa florida de mandala. A gente está aqui para fazer falar um pouco dos últimos tempos, né? Uma análise de conjuntura, já que a gente debate muito essas questões, inclusive lá tanto na página quanto por aqui. E hoje a gente vai falar da palhaçada, né, gente? É uma palhaçada que o Trump tá fazendo com o Brasil, essa é a questão. Inclusive, ele tá fazendo um jogo a favor do Lula, porque ele tá conseguindo unir o Brasil, né, contra os Estados Unidos, né? O que é uma coisa boa, inclusive, né? Mas hoje a análise do bagulho aqui vai ficar sério, porque a gente vai desmascarar essa palhaçada do tio Sam aí, que tá tentando fazer com o nosso país, né? O, o Trump, aquele arrombado, né? Tá vindo com as taxas de 50% produto brasileiro, né? Que na teoria seria para fuder o país, só que na prática ele tá tentando salvar também o Bolsonaro, né? Que ele ameaçou lá que, ai, o Bolsonaro tá sendo um perseguido político, meu Deus do céu. Sendo que ele só tá enfrentando a consequência dos atos dele, né? Que fique bem claro isso, inclusive. Porque planejar golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado é crime, né? Inclusive, eles usam aparatos que são similares ao terrorismo, eles são terroristas, né? Queriam dar um golpe de Estado, queriam foder com o Brasil, né? E aí ele vem com essas taxas. Mas aqui, enfim, ninguém é otário, né? No Brasil tem alguns otários, inclusive, né? Como o Tarcísio, né? O governador de São Paulo que usa o boné, né? Make America Great Again, ele apagou, viu? Publicação do Instagram, ele apagou, né? Tá claro e evidente que ele era um capacho e é um capacho, né? Dos Estados Unidos, tanto quanto o Bolsonaro. E aqui a gente vai falar também um pouco sobre soberania nacional hoje, sobre essa questão e tudo mais. Vamos lá, a gente tá cansado, né? Inclusive todos os países do mundo, inclusive por isso que o BRICS está sendo aí uma meio que uma lanterna de esperança aí na geopolítica internacional. Ele tá tentando peitar essas questões, né? E essas altas taxas abusivas do que o Trump tira do cu dele, quer aplicar em todo mundo que não concorda com ele, ou que, enfim. E aí eles ficam nessa. E o BRICS está tentando construir uma alternativa ao dólar, né? Que seria uma moeda de transação financeira entre os países, né? Para tentar fazer esse contraponto ao dólar e, de certa forma, ir quebrando a hegemonia, né? Não é uma tarefa fácil, mas enfim, a gente tem condições favoráveis ao nosso lado, né? Porque o BRICS representa mais de 50% da população mundial, representa muitas reservas de petróleo, de terras raras, de enfim, de tudo que você imaginar, além de ser composto de países com populações enfim, que consomem muito, né? E aí, vamos construindo essa alternativa aí. Essas taxas do Trump, ele vem com essa desculpa de tentar proteger a indústria americana, mas aí essas questões são, o buraco é mais embaixo, tá? É, é uma questão muito econômica e de proteger, de certa forma, grandes conglomerados que favoreceram ele, né? As indústrias do petróleo, as indústrias do aço, né? Aquela trabalhador mais braçado dos Estados Unidos também, né? Vota muito no Trump por conta disso. Votou, pelo menos, né? Na primeira eleição, não sei a segunda, que eu não acompanhei tanto. Mas vai nessa linha aí. E sobre essa questão do Trump, que ele alegou que o Brasil vai sofrer muito com as taxas, né? Vamos ser bem sinceros, né? Essa questão da balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil, né? Falando de números. Tô falando de números aqui, não é mentira, não é fake news, não é análise tipo Trump, não, inventando mentira, né? Aqui vamos falar de fatos.
Nos últimos anos, essa balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos tem sido favorável para eles, né? A gente compra mais dos Estados Unidos do que vende. Mas em 2024, por exemplo, né? O Brasil importou e exportou valores similares na casa dos 40 bilhões de dólares, né? Agora, se a gente for olhar o histórico, desde 2009, o superávit americano já passa dos 90 bilhões de dólares, né? Ou seja, eles dependem muito do nosso mercado consumidor, né? E também eles dependem muito de produtos brasileiros, né? Como é o caso do café, da carne. Então, basicamente, se ele aplicar muitas taxas, né, esses produtos vão encarecer e a população vai se voltar contra ele, né? Porque quem vai querer pagar mais no cafezinho, quem vai querer, né, pagar mais na carne, o que é que a gente vende para eles, né, basicamente? Petróleo bruto, aço, aeronaves, café, carne, suco de laranja, né? Todos esses são produtos essenciais, né? No caso das aeronaves é mais que essencial, é mais um produto de valor agregado, né? Que o Brasil também tem essa expertise aí por conta da Embraer e tudo mais. Eles precisam, então, eles são dependentes totalmente do nosso aço, do nosso minério, da nossa energia, da nossa comida, né? Então, quem é que tá na mão, né? Nessa história, quem é que tá na mão? Quem é que vai perder mais, né? Claro que é os Estados Unidos, né? Essa narrativa de que o Brasil é fraco, de que os Estados Unidos são os fodões do mundo, é mais uma mentira deslavada, tá? Eles são ainda uma potência, mas eles estão em decadência total, gente. A maior prova disso é a eleição do Trump duas vezes, né? Eles estão totalmente decadentes. É um império em decadência que está lutando para respirar ainda mais um pouquinho de tempo no trono, mas esse trono já está caindo, né? E aí eles vêm com essa questão de, inclusive, de interferência, né, na nossa política, fazendo um papel. O Bolsonaro está fazendo um papel que já fizeram antes na Venezuela. Vocês lembram do Guaidó? O Guaidó, aquele partido corrupto lá da Venezuela, que é de extrema direita, que faz oposição ao Maduro lá, recebeu um monte de dinheiro, né? Que ninguém sabe de onde vem, um bocado de dólares, né? Ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe, tá, gente? Ninguém sabe de onde vem. Aí disputou a eleição, perdeu a eleição. Aí ficou dizendo que, ah, não, mas eu fui eleito porque teve fraude, não sei o que, não sei o que. Não provou até hoje o partido dele lá. E aí disse que não, eu me declaro presidente da Venezuela. E um bocado de partido aí imperialista apoiando, inclusive os Estados Unidos. Não, vou reconhecer o Guaidó como o cara simplesmente sumiu com boa parte do dinheiro, ninguém sabe, ninguém viu até hoje. Parece que, enfim, eu nem pesquisei mais a fundo, mas parece que ele tinha fugido da Venezuela com o dinheiro aí. Vou até checar essa informação depois, mas enfim. E aí, continuando mais um pouco sobre essa questão, do papel do BRICS e da China, né? A China foi muito contundente em defender o Brasil, né? Dizendo que inclusive o porta-voz lá, o embaixador, deu algumas declarações, né? Defendendo o Brasil na questão da taxação do Trump. Enquanto esse tio Sam quer fuder a gente com taxas e interferências, a gente tem que olhar pro lado, né? Para quem realmente está interessado em construir uma relação de igual para igual, gente, tá? E eu vi algumas notícias em relação à China, que a China está querendo fazer parcerias estratégicas com o Brasil, querendo construir um porto que vai interligar, né, se não me engano, em Ilhéus, na Bahia, até o Peru, que ela quer fazer essa nova rota da seda, né? Então quer investir em infraestrutura global nos países que são parceiros para escoar melhor os produtos deles, né? Então, se você tem uma melhor questão de logística, você não gasta tanto transportando, então seu produto vai ser mais barato, vai ser mais competitivo. Então, é isso que eles estão fazendo no mundo, né? E aí, o Brasil tem um papel importante, né? E tem que ter um papel importante também na questão da transferência tecnológica. Não é só as empresas multinacionais chinesas chegarem aqui e fazer o que quiserem, né? A gente tem que ter uma questão de regulação do trabalho, inclusive, e de transferência tecnológica, né? Para empresas públicas brasileiras ou estatais, né? No caso seria a Via
mais recomendável seria uma estatal, né? Que foi o que os chineses fizeram. Então, eles têm uma política muito rigorosa nesse sentido, né? Quando uma empresa estrangeira quer se instalar por lá, inclusive eu recomendo aí, assistam a live que eu fiz com o professor Dr. Eduardo Sobral do UFC, que ele é, enfim, é economista e tem doutorado em filosofia, que ele estava falando um pouco sobre como é que funciona, inclusive no finalzinho da live, como é que funciona a questão da China e por que eles se industrializaram tanto em um curto espaço de tempo, né? Então foram leis rigorosas, né? Regulamentações, né? No sentido de as empresas estrangeiras que se instalarem lá não podem mandar todo o dinheiro para o estrangeiro, então você não vai se instalar lá para pegar mais valia, acumular o capital para mandar para a sede, sei lá, nos Estados Unidos. Você tem que reter boa parte do dinheiro para investir dentro da China. As empresas que se instalarem lá têm que ter transferência tecnológica para uma empresa sócia chinesa, né? Então por isso que do nada veio aí Xiaomi, do nada veio nessas empresas, porque a Apple se instalou lá, então teve transferência tecnológica. Eles sabem, os chineses hoje em dia sabem, se industrializaram, sabem como montar um smartphone, fazer um smartphone, né? Então isso é o que eu defendo pro Brasil também, né? Aí você vai dizer assim, ah, não, mas isso é reformismo, não é revolução. É, enfim, eu vou eu defendo, sou revolucionário, né, marxista-leninista, mas eu também defendo que o Brasil também precisa passar por reformas populares dentro do estágio atual das coisas que a gente está, né? Então, inclusive para ir no rumo de melhorar a vida da classe trabalhadora. Então, por exemplo, fim da escala 6 por um, taxação maior dos bilionários, né? E redução dos mais pobres, né? Dos impostos, da taxação e tudo mais. Várias pautas, né? Como própria soberania popular, né? Ter essa questão da reindustrialização do país, né, para a gente não perder o rumo da nova economia, né, dos avanços tecnológicos e tudo mais, né, e inclusive criar empregos aqui dentro, porque o Brasil, boa parte das reservas cambiais de dólar, que inclusive o professor também comentou isso na última live, é investido no Tesouro Americano, vai para o estrangeiro, ou seja, dinheiro que o Brasil acumula com as reservas de dólares lá cambiais, né, em vez de ser investido no Brasil, tem uma lei que dizendo que não pode, mas pode ser investido no Estado americano. Olha só, financiando emprego lá, financiando industrialização lá, e o Brasil aqui na merda, né? Olha, é cada crime que passa de lei no Congresso Nacional, porque esses filhos da puta da extrema direita e do centrão lá estão juntos, né? Que se a gente fosse didatizar para a população, se a gente tivesse um monte de intelectual orgânico, um monte de mídias alternativas, um, de um dia assim a gente acendia o pavio enfim. Mas está acontecendo muitas manifestações, né? Inclusive, vou recomendar aí a frente Povo Sem Medo, frente, se eu não me engano, Brasil Popular também, acho que é isso o nome. Que tá puxando a questão do plebiscito popular, né? Sigam lá, plebiscito popular, tem votações em todos os cantos do Brasil e parece que vai começar a votação online. A gente vai começar a divulgar quando sair o link, né? Mas para o plebiscito é uma ferramenta constitucional, inclusive devia ser usada mais vezes para o povo escolher os rumos do país, né? Sob medidas, enfim, que estão pautando o debate, né? E hoje em dia é o fim da escala 6 por um, né? Que vai ser votado, taxação maior do IOF para os super ricos e menor para os pobres. E também tem outra, se não me engano, outra pauta que eu esqueci agora, mas enfim. E também que defender a questão do fim do arcabouço fiscal, né? Que é uma medida que congela investimentos públicos em áreas prioritárias que a gente devia estar investido, inclusive em infraestrutura, né? Saúde, educação, segurança, N, N, N investimentos aí. E também uma maior participação popular, né? Ter um controle maior, um controle social maior das políticas públicas, né? Implementando mais conselhos, né? Implementando mais reuniões, fóruns territoriais, né? Inclusive em vários cantos do Brasil, para que o povo mesmo participe. Tem a questão do orçamento participativo, que é muito importante, né? Pesquisem um pouquinho depois a mais, mas é uma medida que é realmente para o povo participar. Então, são realizadas conferências para o povo decidir onde vai ser alocados os recursos públicos, né? Então, tem algumas prefeituras que implementam isso. Infelizmente, precisa melhorar, porque geralmente as prefeituras destinam pouca parte do orçamento para isso, né? Se a gente destinasse pelo menos de 25 a 50% do orçamento para o orçamento participativo, para que as pessoas decidissem, né?
aonde ia ser alocados os recursos, e os programas e tudo mais. Isso ia melhorar bastante a questão da representatividade, da democracia participativa, né? Enfim. E passando um pouco mais sobre essa questão do BRICS e da desdolarização, a gente vai falar desse assunto porque tira o sono de muito gringo por aí. Vocês não estão ligados que esse negócio tira o sono de muito gringo por aí, né? Não é papo de maluco. A pessoa fala assim: ah, mas isso aí não vai dar certo porque o dólar é a moeda internacional mesmo, já tá bem estabelecida, não sei o que mais lá. Isso é papo de liberal, de coach financeiro da Faria Lima, porque eu não chamo esses caras de economista, não. Porra, meu irmão, eles erram todas as previsões, vão se fuder, meu irmão. Eu acho que até o pessoal sei lá, enfim, da fundação, até o pessoal, me perdi aqui no nome da organização, mas enfim. É muito fácil você ter uma taxa de acertos maior que a Faria Lima, gente. Maior do que essa galera que faz as previsões econômicas do Brasil. Puta que pariu, viu? E tipo assim, a gente diz assim, ah não, mas previsão não é acerto, não vou, tô dizendo exatamente. Só uma previsão, você não... Sim, gente, mas tipo assim, mesmo que seja uma previsão, por exemplo, previsão meteorológica, você pode errar, beleza. Mas tem uma faixa de erro ali, né? Agora, errar sempre, aí é foda. Mas então, o que é que a desdolarização tem a ver com essa questão que a gente está enfrentando hoje, né? Serve justamente para sair, evitar essas taxas injustas, né? O modo das nações livres e soberanas se protegerem desse imperialismo, né? Norte-americano e estadunidense. E vários países do BRICS estão procurando alternativas, inclusive a Rússia, né? Por conta da questão da guerra da Ucrânia, né, que foi muito sancionado e aí tá querendo, tá com interesse. E acende uma chama, uma faísca, né? Aquele negócio. Por que a gente tem que usar o dólar para fazer comércio entre a gente, entre outros países que não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? Por que a gente tem que ficar refém dessas flutuações da economia americana, né? Desses candidatos a imperadores do mundo, né? Dessa indústria da guerra, né? Dessa indústria da sabotagem, da inteligência da sabotagem, de espionar, né? Países, líderes de Estado enfim, dar golpes, favorecer interesses, né? Por que a gente tem que ficar refém disso, né? Dessas sanções que eles impõem, né? A gente pode usar nossas próprias moedas ou até criar uma moeda comum, né, para essas transações comerciais, que é a questão do BRICS, né? O BRICS está querendo fazer. O Banco do BRICS, por exemplo, ele já está destinando uma parte dos seus empréstimos em moedas alternativas ao dólar, né? Isso é um movimento sem volta. E a gente está se libertando de um sistema que só beneficia os Estados Unidos. Essa é a questão. E nos deixa vulneráveis às chantagens deles, né? A gente está construindo um futuro onde a nossa economia não está atrelada aos interesses de uma única potência, né? A gente tem que construir esse futuro. E a gente tem que mostrar que a soberania nacional passa pela nossa moeda também, né? Chega de ser refém do dólar, caralho. Porra. É hora de virar a mesa e mostrar que o mundo não gira em torno da porra do dólar. Então é isso, gente. O recado tá dado. A gente não pode mais aceitar essa palhaçada de interferência externa na nossa política é, nacional. O Congresso, Hugo Mota, Alcolumbre, Centrão, extrema-direita, Nicolás Ferreira, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Eles fingem que são patriotas, mas não são patriotas porra nenhuma. Estavam lutando para uma nação estrangeira impor sanções ao Brasil porque eles. Ai, porque eles. Nossa, que triste. O pai dele vai preso. Didi. Meu Deus do céu, só faltou chorar, ler uma carta lá pro Trump e tal. Enfim, vocês são canalhas. O lugar de vocês é na cadeia. E se esse país for um país sério, se o STF também, né, criar vergonha na cara, vocês vão pedir a prisão preventiva desses babacas, né? Porque o Brasil não aguenta mais uns canalhas desse querendo colocar uma nação toda refém, porque eles estão enfrentando as consequências dos atos deles, né? Se você é inocente, prova a inocência, porra. Mal julgamento tá andando aí, você já quer ser anistiado, por que você não prova que é inocente, né?
Quem não deve, não teme. Essa é a questão, né? Então a gente não vai deixar, a gente vai lutar pela soberania. Tá rolando também manifestações, rolaram ontem em São Paulo, né? Algumas manifestações é, para defender essa soberania nacional, defender a questão do fim da escala 6 por 1, a taxação e tudo mais dos mais ricos, né, aqui no Brasil, né, da questão do IOF, né? A gente precisa lutar pela soberania nacional, pela independência, pela nossa dignidade, né? A gente vai fortalecer, a gente tem que fortalecer essas parcerias com o BRICS, né? Com a China, por transferência tecnológica. Porra, os caras estão industrializados, eles podem ensinar o Brasil aí, né? Várias coisas. Questão dos trem-balas, fabricar trem-bala, né? Já pensou ter o Brasil conectado por ferrovias e você não depender tanto da aviação, né? O Nordeste todo ligado por ferrovias, sai de Fortaleza, vai lá pro vai lá para Recife, uma viagem assim bem rapidinha, ou então vai lá pro Maranhão, né? Ter toda essa questão interligada, ou então vai pro Sudeste. É o que a China fez lá, né? É... E a gente tem que mostrar que o Brasil ele tem o próprio caminho, né? É hora de acordar, de se unir, de defender o que é nosso, né? E aí eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo, espalhar a verdade, né? Vamos juntos construir esse Brasil forte. Queria também que você colaborasse aí com o nosso jornalismo, né? Que é um jornalismo contra-hegemônico. Doe qualquer valor no Pix, canal bolchinews@gmail.com. A gente tá fazendo uma rifa aí da blusa Marx Porradeiro. Na verdade, Marx Porradeiro não. Marx Porradeiro é um camarada que tem uma página muito massa, eu sigo ele. A Marx é Cabra da Peste, na verdade, né? Tem uma blusa do Marx em estilo cordel, né? Que aí tá muito massa, é uma ilustração feita por nosso camarada Nemeltz, que ilustrador aqui de Fortaleza. E sigam as nossas páginas também, Instagram, Bolche News, dê aquele like, compartilhe. E é isso, até mais. Falou!